Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. Eu sou Edmeia Lima e nós vamos iniciar hoje a última parte do nosso curso sobre a história da Guerra do Mal contra o Bem. Nós vamos começar a falar sobre a história na Idade Contemporânea. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o contexto histórico e filosófico. Para começar, nós vamos falar alguns fatos que aconteceram durante esse período historicamente, né? A Idade Contemporânea começou com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa começou no dia 14 de julho de 1789, com a queda da Bastilha, e terminou no dia 9 de 11 de 1799, com o golpe do 18 Brumário de Napoleão Bonaparte. E a Revolução Francesa teve uma influência importantíssima sobre o desenrolar da história, né? Foi realmente um marco na história, porque a partir da Revolução Francesa, como eu disse no último vídeo, até a Revolução Francesa nós tivemos o bem vencendo sobre o mal. A partir da Revolução Francesa nós temos praticamente uma inversão com relação a isso. A partir da Revolução Francesa nós temos o mal imperando sobre a humanidade até chegarmos ao ponto que estamos nos dias de hoje. Então, mas o que nós tivemos na história na Idade Contemporânea? Nós tivemos o Iluminismo. Nós tivemos a Era Napoleônica e o domínio francês na Europa. Tivemos rebeliões liberais, nacionalismo e unificação de países da Europa, como Itália e Alemanha. Neocolonialismo imperialista na África, Ásia e Oceania. Expansão e desenvolvimento dos Estados Unidos e guerra de secessão também nos Estados Unidos, de 1861 a 1865. Nós tivemos a Revolução Industrial, que aconteceu nos séculos 18 e 19, independência das colônias da América Espanhola e do Haiti no século 19, movimentos vanguardistas na arte, cubismo, dadaísmo, surrealismo, futurismo, expressionismo. Crise de 1929, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York. No ano de 1914 até 1918 nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Em 1917 nós tivemos a Revolução Russa. Crise do capitalismo e surgimento dos regimes totalitários como nazismo, fascismo, stalinismo, franquismo, salazarismo. De 1939 a 1945 nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Em 1945 nós tivemos a criação da ONU. Em 48 a própria ONU promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. De 1945 a 1991 nós tivemos a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. De 1950 a 1953 nós tivemos a Guerra da Coreia, tivemos a corrida espacial e corrida armamentista. Em 1964 até 1975 a Guerra do Vietnã, depois o desenvolvimento e consolidação do capitalismo. Em 1989 aconteceu a queda do Muro de Berlim e a reunificação alemã. Tivemos depois a expansão da globalização, imperialismo, terrorismo e neoliberalismo. Tivemos o desenvolvimento industrial e tecnológico, crescimento da urbanização e população, crise ambiental, isso aqui é questionável, né? Aumento do aquecimento global, efeito estufa, etc. Aumento das desigualdades socioeconômicas e preconceito, racismo, xenofobia, etc. Isso aqui também é algo questionável. E nós tivemos a indústria cultural e cultura de massa. Esse resumo da Idade Contemporânea eu tirei do site Toda a Matéria. Eu gosto bem desse site, né? Então, nós podemos resumir a história
contemporânea com guerras, revoluções, revoltas e desenvolvimento acelerado dos problemas sociais causados pela tecnologia, pelo capitalismo. É uma época de muita ambiguidade, pois assim como nós tivemos muitas coisas boas, nós tivemos também muitas coisas ruins. E se nós formos fazer uma análise espiritual da nossa história, a gente pode resumir da seguinte forma: na antiguidade, nós tivemos o início da humanidade, né, com Adão e Eva. Eles estavam ali juntinhos de Deus, aí veio Satanás e seduziu Eva, que seduziu Adão, e os dois pecaram, e aí nós tivemos a ruptura do homem com Deus, nós tivemos aí o início do paganismo, até que Deus escolheu um povo para ser o seu povo, e Deus andou juntinho com esse povo durante muito tempo. E esse povo amava a Deus, esse povo obedecia a Deus, mas de vez em quando esse povo desobedecia, caía, Deus castigava, eles se arrependiam, ofereciam sacrifícios, holocaustos e Deus perdoava, até que a coisa foi ficando tão feia que Deus precisou mandar o seu próprio filho para servir de holocausto perene pela humanidade. E alguns aceitaram Jesus Cristo como Salvador, outros não aceitaram. E Deus nos deixou a sua igreja. Então o povo passou a se unir a Deus através da sua igreja. E durante muito tempo essa igreja foi nossa mãe. Essa igreja nos orientou no caminho do bem, porque desde o pecado original, o homem, ele desenvolveu uma tendência ao mal. Se a gente for olhar o que o nosso corpo quer, o nosso corpo quer descanso, quer preguiça, nosso corpo quer comida, gula, nosso corpo quer promiscuidade, não é? Então nós temos uma tendência ao mal muito grande. Então Deus, na sua infinita bondade, deixou a sua igreja para nos conduzir no caminho do bem. E durante a Idade Média, o povo andou unido a Deus através da sua igreja, até que veio a reforma protestante e houve uma ruptura do homem com a igreja de Deus. E aí os problemas começaram a surgir, os homens começaram a achar-se autossuficientes e foram se revoltando, se rebelando contra Deus, até que veio a Revolução Francesa e nesse caso o homem rompeu com o próprio Deus. E aí nós tivemos muito ateísmo, nós tivemos muita revolta contra Deus, contra a igreja, até que nós chegamos nos dias de hoje, onde não se sabe mais o que é o bem, não se sabe mais o que é o mal, onde tudo que se considerava o bem está sendo condenado e tudo que se considerava mal está sendo aceito. Os bons estão sendo julgados como maus, os maus estão sendo aceitos como bons. Está uma confusão tremenda, não é? Então, essa é a realidade desse período que nós estamos vivendo, do século XVIII até os dias de hoje. E tudo isso que está acontecendo tem uma influência direta dos pensadores, dos filósofos da idade contemporânea. E eles são muitos, né? Nós vamos dar uma olhadinha aqui bem rapidinho no contexto filosófico da idade contemporânea. Também do site Toda a Matéria, escrito pela professora de História Juliana Bezerra, nós lemos o seguinte: a filosofia contemporânea é aquela desenvolvida a partir do final do século XVIII, que tem como marco a Revolução Francesa em 1789. Engloba, portanto, os séculos XVIII, XIX e XX. Note que a chamada filosofia pós-moderna, ainda que para alguns pensadores seja autônoma, ela foi incorporada à filosofia contemporânea, reunindo os pensadores das últimas décadas. Então, filosofia pós-moderna e contemporânea se tornou uma coisa só. Vamos ver o contexto histórico.
Esse período é marcado pela consolidação do capitalismo gerado pela Revolução Industrial Inglesa, que tem início em meados do século XVIII. Com isso, torna-se visível a exploração do trabalho humano ao mesmo tempo que se vislumbra o avanço tecnológico e científico. Nesse momento são realizadas diversas descobertas. Destacam-se a eletricidade, o uso de petróleo e do carvão, a invenção da locomotiva, do automóvel, do avião, do telefone, do telégrafo, da fotografia, do cinema, do rádio, etc. As máquinas substituem a força humana e a ideia de progresso é disseminada em todas as sociedades do mundo. Por conseguinte, o século XIX reflete a consolidação desses processos e as convicções ancoradas no progresso tecnocientífico. Já no século XX, o panorama começa a mudar, refletido numa era de incertezas, contradições e dúvidas geradas pelos resultados inesperados. Acontecimentos desse século foram essenciais para formular uma nova visão do ser humano. Merecem destaque as guerras mundiais, o nazismo, a bomba atômica, a Guerra Fria, a corrida armamentista, o aumento das desigualdades sociais e a degradação do meio ambiente. Assim, a filosofia contemporânea reflete sobre muitas questões, sendo que a mais relevante é a crise do homem contemporâneo, entre aspas. Ela está baseada em diversos acontecimentos. Destacam-se a Revolução Copernicana, a Revolução Darwiniana, que fala da origem das espécies, a Evolução Freudiana, que teve com a fundação da psicanálise, e ainda a teoria da relatividade proposta por Einstein. Nesse caso, as incertezas e as contradições tornam-se os motores dessa nova era, a era contemporânea. Um fato muito importante que nós tivemos nesse período contemporâneo foi a Escola de Frankfurt. Surgida no século XX, mais precisamente em 1920, a Escola de Frankfurt foi formada por pensadores do Instituto para a Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, fica na Alemanha. Pautada nas ideias marxistas e freudianas, essa corrente de pensamento formulou uma teoria crítica social interdisciplinar. Ela aprofundou em diversos temas da vida social nas áreas de antropologia, psicologia, história, economia, política, etc. De seus pensadores merecem destaque os filósofos Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin e Jürgen Habermas. Vamos falar sobre a indústria cultural. A indústria cultural foi um termo criado pelos filósofos da Escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Max Horkheimer. O intuito era analisar a indústria de massa veiculada e reforçada pelos meios de comunicação. Segundo eles, essa indústria do divertimento, entre aspas, massificaria a sociedade ao mesmo tempo que homogeneizaria os comportamentos humanos. Principais características. As principais características e correntes filosóficas da filosofia contemporânea são o marxismo, positivismo, racionalismo, utilitarismo, pragmatismo, cientificismo, niilismo, idealismo, liberdade, existencialismo, fenomenologia, subjetividade, sistema hegeliano, materialismo dialético. A lista de filósofos do período contemporâneo é enorme. Eu acho que vai ficar um pouco cansativo, vai ficar falando sobre eles. Então eu vou deixar a lista dos filósofos na descrição do vídeo. Se você tiver interesse, você pode procurar conhecê-los, o que é muito importante que a gente faça, né? Conhecer os pensamentos. Eu gostaria de destacar aqui o Karl Marx e Hegel, seu companheiro, que foram os criadores do marxismo, que influenciaram o surgimento do comunismo, que foi realmente um movimento que
virou e continua virando o mundo de perna para o ar. Esse vídeo então é só uma introdução do período contemporâneo. Nós vamos nos próximos vídeos desenvolver um pouco esse assunto e falar mais especificamente sobre as questões espirituais relacionadas a este período, que é o que interessa aqui para nós, né? A história da guerra do bem contra o mal do ponto de vista espiritual. Mas é importante também que a gente compreenda, né, o contexto histórico e o contexto filosófico, porque eles influenciam diretamente o contexto espiritual, tá ok? A gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço, fica com Deus.